Beleza. Bom, segue mais uma aula. Agora a gente vai parar de falar um pouco especificamente de transformações canônicas. Quer dizer, não exatamente, porque a gente vai continuar usando elas, mas a gente vai usar elas de uma maneira específica, que vai ser na teoria de Hamilton-Jacobi. E qual que é a ideia? Isso é uma extensão da mecânica hamiltoniana para a gente conseguir resolver alguns problemas, talvez de uma maneira mais simples, mais rápida. Problemas que talvez fossem muito complicados de resolver diretamente pelas equações de Hamilton. E a teoria de Hamilton-Jacobi nos permite alcançar uma transformação canônica que nos entrega equações simples de resolver. E o maior trabalho é voltar para as coordenadas antigas, descobrir quais são essas coordenadas novas da transformação canônica que a gente vai estar utilizando para simplificar o problema. Então, no que consiste esse procedimento? A gente vai achar uma transformação canônica, que a gente vai escrever como o nosso Pzão-i como sendo função dos nossos momentos das coordenadas. Deixa eu fazer as coordenadas primeiro aqui. Vai ser a função das coordenadas dos momentos e do tempo. E nossas novas coordenadas vão ser função, igualmente, das antigas coordenadas, dos momentos e do tempo. Mas eu quero que essa transformação canônica me entregue uma hamiltoniana mais fácil. Eu vou querer que essa transformação me leve a uma hamiltoniana K dos novos momentos, posições do tempo, que seja identicamente nula. E isso aqui quer dizer, então, o quê? Que a nossa equação de movimento é a seguinte. O nosso Q ponto I é a mesma coisa que dk dpi, só que como k é zero, a derivada de k é zero, então Q ponto é zero. Esses Q pontos, como a derivada dele é zero, eles são constantes, eu vou dizer então que essas coordenadas elas são beta-i e a derivada do momento vai ser menos derivada parcial da hamiltoniana com respeito às coordenadas. Isso aqui também é zero. Logo, os nossos momentos eles vão ser também outras constantes que a gente vai chamar de alfa-i. E bom, seria ótimo um mundo onde a hamiltoniana fosse zero, né? Porque aí a gente já tem a solução do nosso problema. Está aqui escrita a coordenada constante e o momento é constante também. Então, a gente só precisa achar uma função geradora que leve a uma hamiltoniana desse tipo. E a gente vai olhar para uma função geradora para essa transformação canônica de segundo tipo. Função geradora. Eu vou dizer que essa minha função geradora é a letra S e ela vai ser uma função geradora do segundo tipo, ou seja, ela vai depender das coordenadas antigas, dos momentos novos e do tempo. Bom, se a gente escreve a diferencial de uma função geradora de segundo tipo, se vocês não lembram como funciona essa função, vocês podem dar uma olhada no vídeo que eu fiz. É um dos primeiros vídeos que fala sobre funções geradoras do segundo tipo. E aí, a diferencial de uma função geradora do segundo tipo, ela é dada por P'I, dQi, mais Qzão i, dPzão i,
mais a hamiltoniana nova, que é a K menos H vezes dt. Daqui, a gente tira as relações da função geradora de segundo tipo, que é Pzão momento antigo e é a derivada parcial da função geradora com respeito a QI. O Qzão I é a derivada de S com respeito a Pzão I. E a diferença das hamiltonianas é a mesma coisa que a derivada parcial da função geradora em relação ao tempo. Só que a gente está olhando para uma transformação canônica específica que vai facilitar muito o nosso problema. Então a gente já substitui essas informações para determinar essa função geradora S. Um detalhe, eu não estou chamando essa função geradora de S à toa. Vai ficar claro a interpretação, né? Esse S, como vocês já podem imaginar, é um S de ação. Bom, então, voltando. A gente não sabe nada sobre os momentos originais. É o problema que a gente quer resolver. Então, essa equação aqui, a primeira, eu vou deixar como ela está. Essa segunda equação, tanto o Qzão quanto o Pzão, eu sei que são constantes. E eu já determinei os valores, né? Alfa I e beta I. Então, essa equação aqui, ela fica da seguinte maneira. Beta I igual a derivada da ação com respeito a alfa I. Essa equação pode ser um pouco estranha, porque a gente está derivando a nossa função geradora com relação a uma constante. Como isso funciona? A gente vai ver que quando a gente resolver um problema de Hamilton-Jacobi, essa função S ela vai depender de algumas constantes que vão estar relacionadas à integração. E essas constantes é que a gente vai associar como sendo os momentos transformados. Então, meio que é um caminho reverso. Primeiro a gente resolve a equação para depois dizer o que é o momento. Porque a gente não sabe exatamente quem que é esse momento novo. Bom, e a outra equação que sobra? Como a gente quer que a nova hamiltoniana seja zero, a gente joga a antiga hamiltoniana para o outro lado e a gente obtém a seguinte equação. Hamiltoniana mais ds dt igual a zero. Só que aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado quem a gente está considerando como livre e o que é variável independente e o que é variável dependente. Quando a gente usa uma função geradora do segundo tipo, as variáveis livres são as coordenadas antigas e os momentos novos. Então, essa hamiltoniana aqui, por exemplo, originalmente ela ia ser uma função das coordenadas antigas e dos momentos antigos. Só que os momentos antigos, agora, eles não são mais independentes. Quem é independente, novamente, coordenada antiga e momento novo. Então, a gente escreve esse momento antigo como sendo uma função das coordenadas antigas e dos novos momentos. Só que essa relação ela já está dada por essa primeira equação. Como o momento antigo é obtido através dessa função geradora. Então, a gente pode escrever a hamiltoniana como sendo h das coordenadas antigas e o momento antigo é a derivada da função geradora com respeito à coordenada antiga e do tempo. Então, a gente chega na seguinte equação. A hamiltoniana
como função das coordenadas antigas, derivada da função geradora em relação à coordenada antiga, e tempo, mais derivada da função geradora em relação ao tempo, é igual a zero. E essa aqui é a equação de Hamilton-Jacobi.